Quero falar agora que a defesa de Braga Neto pediu ao Supremo Tribunal Federal o adiamento dos interrogatórios dos réus envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Os advogados alegaram a necessidade de ouvir testemunhas de outros núcleos e analisar documentos. Vamos então entender com a Janaína Camelo qual é o motivo dessa manobra? Conte, bem-vinda. Pois é, né, Evandro? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A defesa de Braga Neto diz o seguinte, que não ter acesso agora, antes dos interrogatórios, a esses depoimentos das testemunhas dos demais núcleos, depoimentos que ainda não aconteceram, né? Então, a defesa diz que não é suficiente para conseguir interrogar o general Walter Braga Neto na semana que vem e nem os outros réus ali desse núcleo que vai ser interrogado agora, que é o núcleo crucial, né? Que inclui ali Jair Bolsonaro, sobre fatos ali relacionados a acusações que também acabam influenciando ali outros réus de outros núcleos. Então, a defesa cita, por exemplo, o caso do Núcleo 3. O Núcleo 3 é aquele que é formado basicamente por militares, são 12 réus ali no Núcleo 3, que seria um grupo formado por pessoas que teriam planejado ações táticas para executar o plano de golpe, porque inclui ali os chamados kids pretos, né, aqueles militares de forças especiais que teriam ali tentado executar um plano, aquele plano Copa 2022, que previa ali neutralizar, assassinar autoridades públicas, que incluía o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito Alckmin, também o então presidente do TSE, o ministro aqui do STF, Alexandre de Moraes. Então, ele cita, por exemplo, esse caso do Núcleo 3, que é um caso mais forte, que corrobora aí com relação à acusação a Walter Braga Neto, porque fala ali de uma reunião que esses militares teriam tido com Braga Neto na casa dele, no dia 12 de novembro de 2022, ali depois das eleições, e também o Núcleo 4. O Núcleo 4 é formado ali por pessoas que teriam disseminado informações falsas para atacar instituições e autoridades. Então, a defesa de Braga Neto diz o seguinte, que a designação dos interrogatórios dos réus desta ação penal, antes da produção da prova testemunhal nos processos relativos aos demais núcleos, com isso vai acabar tendo ali um prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. É o que os advogados de Braga Neto justificam. O ministro Alexandre de Moraes ainda vai analisar esse pedido e dar ali a sua decisão, mas fato é que estão marcadas todas as datas aí desses interrogatórios que começam na segunda-feira da semana que vem. E Braga Neto vai ser ouvido ali por videoconferência, ele vai ser o último a ser ouvido de todos os 8 réus aí desse núcleo. Jana, eu quero falar contigo também sobre as 31 pessoas que foram condenadas nessa leva e que estavam envolvidas nos atos do 8 de janeiro. Como ficaram as penas desta vez a partir do relatório do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, mais uma leva aí, né, de condenados nos atos do 8 de janeiro. Estão sendo ali julgados por blocos, né? Então, dessa vez foram 31 pessoas e o ministro, ele apontou o que ele tem apontado nos julgamentos, nos votos deles, dos demais condenados ali. Ele diz que o grupo fazia parte de um grupo que tinha uma intenção ali de derrubar o governo democraticamente eleito, o presidente Lula. E disse também que, conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, houve um crime de autoria coletiva, né? Que a partir de uma ação conjunta ali, todos contribuíram para o resultado. E aí esses 31, Evandro, eles tinham cometido crimes considerados de menor gravidade. Eles poderiam optar pelo acordo de não persecução penal com a PGR, que acaba evitando ali, concluindo a ação penal, evitando que ela continue, né? Mas eles optaram por não aceitar esse acordo de não persecução penal, então eles acabaram sendo julgados de fato. Então, quais são as penas? Além de restrição de direito, eles vão ter que pagar uma multa ali de 10 salários mínimos pelo delito de incitação ao crime, por terem estimulado as Forças Armadas a tomar o poder sob a alegação infundada de fraude eleitoral. Então, mais 31 aí condenados por participação no 8 de janeiro. Evandro. Muito obrigado, Jana. Um abraço para você. Piperno, a gente vê que as penas elas variam bastante agora também, né? Algumas um pouco menores, pouco mais de um ano, meses, outras bastante tempo, algo que pode, inclusive, aumentar a discussão sobre a possibilidade de anistia ou de redução de pena para essas pessoas. Como é que você avalia mais essa leva? Olha, eu acho que o ministro está aplicando as penas de acordo com o tamanho dos delitos
cometidos por cada um. A única divergência que eu tenho desde o início é a questão da aplicação de 2 penas para golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Eu acho que isso poderia resultar em uma única condenação. De qualquer forma, essas pessoas tiveram a possibilidade, então, de receber penas muito menores, caso aceitassem um acordo de persecução penal. Aliás, a multa seria de R$5.000. Enfim, trabalhos comunitários e tal. Ninguém iria para a cadeia nesse caso, mas se elas optaram por seguir um outro caminho, é também sinal de que elas, de certa forma, admitiam que alguma coisa elas cometeram. Quero te ouvir, Zé. Pois essa oportunidade de não persecução penal foi oferecido não a todos, né, mas a alguns especificamente. O Ministério Público analisou as investigações da Polícia Federal, né, que chegaram a ele, e definiu ali um grupo de participantes do 8 de janeiro, que, segundo o Ministério Público, tinham participado exclusivamente do 8 de janeiro. Qual era o critério? De nenhuma prova, por exemplo, em participação na porta de quartéis, de publicação defendendo quebra do Estado Democrático de Direito. Então, a esse grupo foi oferecido a não persecução. Quem perdeu essa oportunidade não estava entendendo a seriedade da coisa e com quem estava lidando, diretamente com o Supremo Tribunal Federal, e decidiu enfrentar o processo. Faz parte, é o réu que decide, né? É o investigado que decide. E qual a avaliação? As chances de condenação. Então, naquela época, se pensava que não haveria uma situação desse. Que ponto chegamos agora? De 14, 17, 20 anos de prisão? Se não, eu te garanto, todos teriam aceitado lá fazer esse acordo de não persecução. Isso é um acordo comum na justiça, para crimes que não envolvam crimes de sangue, né? E é uma modernidade, eu defendo isso na justiça. Inclusive multas, são multas pesadas, de acordo, evidentemente, com a pessoa que está sendo investigada. E se é uma pessoa que não oferece riscos e que não continuou delinquindo, aí o Ministério Público faz a proposta e, naturalmente, o juiz homologa, porque é um acordo do Ministério Público e cabe o monopólio do Ministério Público de acusar ou não. Neste caso, especificamente, a gente vê que perderam uma chance. Mas é que ninguém sabe, porque tem uma coisa diferente nesse processo, é que as pessoas não estão acreditando que realmente será assim. Mas tudo indica que será assim. Uma condenação do Supremo, uma condenação em última instância. E mais, eu aprendi lá atrás, no mensalão, fiquei assustado, que a VEP do Supremo é o próprio Supremo. O relator fica como o VEP, né? A vara de execução penal. Qualquer progressão de pena, liberdade condicional, não sei o quê, tudo vai para o Supremo. O ministro relator pode delegar a um juiz essa possibilidade, mas com limites. A qualquer momento ele pode cassar essa delegação e decidir sobre saidinha, sobre tudo isso. Então, assim, é uma condenação muito séria diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. E eu fico assustado, eu não sei, mas a impressão que fica assim, ó, alguma coisa vai acontecer para livrar essas pessoas. Eu não estou vendo nada acontecer.